Olá, aqui é o professor Sérgio do Mackenzie e nesse vídeo vou te passar as instruções para desenvolver o projeto número 3 do nosso curso. Ele é um projeto que envolve dados do Censo 2010 do IBGE, mas não são dados do universo, não são aqueles dados completos que a gente trabalhou na aula anterior. São dados resumidos, que é o que a gente chama de sinopse por setores. Existe um site chamado Sinopse por Setores do IBGE, onde o IBGE proporciona de forma interativa a geração de alguns mapas com dados coletados no Censo 2010. Nesse site você pode gerar alguns cartogramas com dados que estão disponíveis por municípios ou por setores censitários. E o acesso a esse site está descrito aí no final do slide, esse link, né? Então eu vou entrar agora no link e vou mostrar um pouquinho para vocês desse site Sinopse por Setores. No site da Sinopse por Setores do IBGE, você tem dois níveis geográficos para gerar os seus mapas. Você pode gerar mapas por municípios ou mapas por setores censitários. Quando você escolhe a opção de setores censitários, você precisa escolher qual é a unidade da federação. Vamos escolher São Paulo, por exemplo. E você tem que escolher qual é o município. Vamos escolher, por exemplo, Campinas. Então ele já mostra aqui na parte de baixo, né, os setores censitários de Campinas. Você pode fechar essa janela aqui para enxergar, né? Aqui eu tenho Campinas. Agora eu vou abrir de novo aqui. E eu vou escolher o tipo de mapa. Por enquanto, a única opção disponível é do Censo 2010. E aqui eu tenho alguns mapas que você pode visualizar dentro desse site. Tá? Eu vou colocar para vocês um mapa de pessoas residentes, só para você ter uma ideia. Então esse aqui é um mapa de pessoas residentes nos setores censitários de Campinas, e aqui eu tenho alguns intervalos, algumas faixas, né, com as cores correspondentes. O objetivo desse projeto é você gerar alguns mapas temáticos lá no site do IBGE, no Sinopse por Setores, e depois gerar os mesmos mapas utilizando o QGIS e fazer uma comparação para ver se você conseguiu gerar adequadamente os mapas solicitados. Então a ideia é você gerar mapas no QGIS, né, e depois conferir lá no site de Sinopse por Setores se você fez da forma correta. Dá uma olhadinha aí no site do nosso curso, que tem uma lista onde cada aluno vai fazer o mapa de uma cidade do estado de São Paulo. Então veja lá na lista, né, qual é a cidade que foi escolhida para você. Para gerar os mapas no QGIS, você vai precisar de um shapefile de setores censitários. É o que a gente viu na aula anterior, né? Você vai entrar no Downloads do IBGE, na parte de Geociências, e vai percorrer todo esse caminho, você vai achar aqui os shapefiles do estado de São Paulo. Tá? O que você vai precisar é esse daqui de setores censitários. Então o nosso projeto vai ser não por municípios, mas por setores censitários. E para baixar os dados estatísticos, a gente viu também na aula anterior, mas por favor não confunda, porque na aula anterior a gente usou resultados do universo, que são os resultados completos. E aqui a gente está usando os dados da sinopse. Então, na aula anterior, você entrou lá em censo demográfico, e aí você pegou aqui, em vez de sinopse, você pegou os resultados do universo. Agora você vai pegar sinopse. Tá? E aí, no agregado por setores censitários, você tem um arquivo zip com os setores de São Paulo, sem região metropolitana, então exclusive, né, a região metropolitana. Tá? E um outro arquivo com a região metropolitana e Santos. Esse é um exemplo de mapa temático gerado lá no site da Sinopse. É um mapa de pessoas residentes de Campinas, né, que eu acabei de gerar com vocês viram. E esse é o equivalente desenvolvido no QGIS. Então eu vou alternar um pouquinho os dois slides para você ver que está muito parecido, né? Eu tenho uma área aqui mais clara, onde eu tenho poucas pessoas residentes, está na faixa de 1 até 368, que corresponde a essa cor um pouquinho mais amarelada aqui, ó, né?
Então, para eu poder comparar, porque o objetivo do projeto 3 é você comparar o seu mapa gerado no QGIS com o mapa gerado no site. Tá? Então, eu preciso ter essas faixas aqui, essas classes, né, com a mesma largura, ou com, com os mesmos limites. Né? Então, aqui, ó, de 0 até 368, depois até 550, 729... Então, ó, 368, 550, 729, para eu poder comparar um mapa com o outro e ver se você conseguiu reproduzir adequadamente aí esses mapas no QGIS. Qual é o roteiro desse projeto? Baixar o shapefile e os dados estatísticos. Eu já te mostrei nos slides anteriores qual é o caminho para chegar até lá. Aí criar um shapefile de setores censitários da cidade escolhida para você, porque o shapefile que você vai baixar é do estado todo, então você precisa isolar, faz um filtro, né, e isola só a cidade escolhida para você. Aí você vai criar um arquivo CSV com as variáveis estatísticas necessárias para gerar os mapas temáticos solicitados. Então no próximo slide você vai ver quais são os mapas que eu estou pedindo, são 5 mapas, né? E aí você vai ter que descobrir aí quais são as variáveis estatísticas necessárias para você compor esses mapas. Você vai ter que consultar aquela documentação em PDF, né, tudo que a gente viu na aula anterior. Feito isso, você vai unir o shapefile da cidade escolhida com o CSV e vai gerar os mapas temáticos que eu estou solicitando aí no próximo slide. Tá? E aí fazer um comparativo dos mapas do QGIS com os mapas gerados no site da Sinopse por setores. Os mapas temáticos que eu quero são esses 5. O primeiro eu até já mostrei para vocês como é que faz, que é o de pessoas residentes. O outro é domicílios particulares e coletivos. O terceiro é razão de sexo, esse termo está bem definido lá no site do IBGE. Na verdade, é uma relação, né, entre a quantidade de homens e mulheres. O outro mapa é de pessoas residentes entre 20 e 24 anos de idade. E o quinto mapa é a média de homens por domicílio ocupado. Muito cuidado na hora de selecionar as colunas, as variáveis estatísticas para compor esses mapas aqui, porque às vezes você vai ter que fazer alguma conta. Por exemplo, eu não tenho no meu arquivo razão de sexo, mas eu tenho uma coluna com quantidade de homens e uma coluna com quantidade de mulheres. Aí você vai precisar fazer uma continha. Tá? Essa continha pode ser feita no Excel ou pode ser feita na calculadora de campo, do jeito que você achar melhor. Mesma coisa aqui para pessoas residentes. Eu não tenho lá no meu arquivo pessoas de 20 a 24 anos. Eu tenho uma coluna que são as pessoas de 20, a outra 21, a outra 22. Você vai ter que somar isso daqui. Então, faça isso ou no Excel ou na calculadora de campo. Né? Então, eu vou dar uma olhadinha lá no site e vou mostrar isso daí para vocês. Então, voltando um pouquinho aqui. Né? Quando você tem aqui as opções de mapas, né? Note que eu tenho aqui, ó, pessoas residentes de 0 a 5 anos, de 6 a 15, né? Tenho várias faixas. Não é isso que eu quero esse aqui, ó, que é pessoas residentes, total. Tá? Eu tenho aqui, um dos primeiros aqui, ó, é razão de sexo. Depois eu tenho aqui as idades, olha, pessoas com 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu tenho aqui, logo no comecinho, um dos mapas que eu pedi, né, que é pessoas residentes de 20 a 24 anos de idade. Então olhem bem, né, para não montar mapa errado. Tá? E depois escolham direitinho lá as variáveis no arquivo CSV que você vai gerar. Aqui algumas dicas que eu estou deixando, né? A primeira delas é exatamente essa que eu acabei de falar, que alguns mapas temáticos podem usar a composição de uma ou mais colunas da base de informações. Então, como é que eu vou entender isso daí e vou saber exatamente que coluna eu vou usar, o que eu tenho que fazer de conta, né? Então, você tem que ler com atenção a documentação da sinopse por setores. Tá? Normalmente a sinopse ela já traz, dentro do teu arquivo zip com os dados estatísticos, ele já traz a documentação. Tá? Mas eu fui olhar agora no site do IBGE, está faltando lá a documentação do estado de São Paulo. Então eu estou deixando essa documentação aí no site do curso. Tá? Não é a documentação que a gente usou na aula passada.
Na aula passada, lembra que tinha um arquivo PDF com 200 e tantas páginas, que você consultava, né, o que era o V001, V002. Aquele arquivo PDF não serve, você tem que pegar a documentação do Sinopse por setores. Então, se não tiver no site do IBGE, procura no site do nosso curso que eu já deixei. Aqui algumas dicas de formatação dos seus mapas temáticos. Então você vai gerar um shapefile original, onde você tem lá os setores censitários da cidade que foi escolhida para você. E para cada mapa temático você vai duplicar esse shapefile original, duplicar essa camada. E aí os mapas são sempre com estilo graduado, modo quantil, com 5 classes. A cor escolhida aqui é essa composição aqui de amarelo, laranja e branco, né? Tá? Ou então um conjunto de cores que se aproxime lá das cores utilizadas no site da Sinopse por setores. Por que é importante escolher a cor? Porque facilita depois a comparação, né? Se você tiver cores semelhantes nos dois mapas, fica bem mais fácil, tá? Outra coisa importante é que as faixas têm que ser iguais, porque senão eu não consigo analisar. Por exemplo, a primeira faixa aqui vai de 0 até 368 na sinopse. Então lá no QGIS eu também vou colocar até o 368. Tá? Pode começar de 1 aqui. A outra faixa vai até 550, a outra até 729. Então estou colocando aqui no QGIS, né, os mesmos valores. Tá bom? Se você tiver com valores diferentes aqui no QGIS, ó, a primeira dica que eu estou deixando aqui embaixo dessa imagem, né, é você dar um duplo clique aqui, ó, na hora que você estiver criando o seu mapa, você dá um duplo clique e ele vai abrir uma janelinha que você pode alterar os limites das faixas. Tá bom? E a última dica que tem aqui embaixo, né, é que o valor final de uma faixa, ele é obrigatoriamente o valor inicial da próxima faixa no QGIS. Então aqui, ó, se eu termino em 368, o próximo tem que começar em 368. Ó, 550, 550, 729, 729, tá? Eu não consigo no QGIS colocar esse número diferente, o final de uma diferente do início da próxima. Agora, no Sinopse por setores, às vezes acontece isso. Por exemplo, a primeira faixa termina em 368 e a segunda começa em 373. Isso quer dizer que nesse intervalo de 368 até 373 não tem nada, né? Então eles pularam aqui, tá? Não tem problema, vai dar a mesma coisa, tá? Então, utilize o valor final da faixa aqui, o valor final, para você formatar os limites de faixa aí no teu QGIS. Feitos esses 5 mapas temáticos, você vai me entregar para correção um único arquivo PDF com 5 páginas. Cada página vai ter a comparação de um mapa temático. Então você põe na parte de cima da página um print screen do mapa que você fez no QGIS e na parte de baixo um print screen do mapa que você fez lá na página do IBGE. Não precisa usar o layout de impressão. Tá? Os seus mapas podem ser mais ou menos como aqueles que eu mostrei anteriormente, né? Então eu posso, por exemplo, numa página colocar esse mapa aqui e logo abaixo colocar esse outro mapa aqui. Tá? Então com isso eu consigo corrigir facilmente o seu trabalho. Agradeço a atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo.